Eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus, amém? Irmãos, hoje o tema é aliança com Deus. Eu quero falar sobre a aliança do Senhor com Josué, né? Capítulo 24, 14 ao 25. Nós sabemos que Josué foi um jovem companheiro de Moisés, desde o início ali, né? E Moisés o torna o seu sucessor. Era um guerreiro, por isso Deus lhe chamou para lutar e defender o povo de Deus. Ele conquistou a terra de Canaã, cumprindo-se a promessa que Deus havia feito a Abraão, Isaque, a Jacó e Moisés. No livro de Êxodo, capítulo 12, 37 e 38, somente Josué e Caleb entraram na terra prometida, porque todos os outros morreram por causa do pecado. Quebraram sua aliança com Deus, feita com Moisés. Foram enterrados no deserto e somente seus filhos puderam continuar a caminhada. Então havia aqui uma nova geração de pessoas jovens que precisavam fazer uma aliança com Deus. O Senhor havia operado maravilhas no meio deles, abrindo o mar, parando o Jordão, para que eles atravessassem. Ele parou o sol, a lua e muitos outros milagres. Venceram todos os inimigos externos, mas não venceram o pecado dentro deles. E esse pecado que está dentro de nós é o que nos faz perder as bênçãos do Senhor. Mesmo vendo os milagres, o povo continuava pecando contra o Senhor. Por isso Josué chamou aquela nova geração para fazer uma aliança com Deus. Para Josué e Caleb, aquela era uma renovação da aliança com Deus. Para o resto do povo, era a primeira vez que fazia esta aliança. Da parte de Deus, a mesma aliança continuava fiel, mas da parte do povo era preciso renovar. Mas como renovar esta aliança com Deus? Aleluias. Josué, que foi fiel em sua aliança com Deus e como ele ensinou para a sua geração. A aliança do temor a Deus. 24:14. A primeira coisa que Josué fala ao povo para fazer uma aliança com Deus é: agora, pois, temei ao Senhor e serviu-o com integridade, com fidelidade. Deitai fora os seus deuses, aos quais serviram vossos pais, da além do Eufrates até o Egito. Servir ao Senhor. Versículo 14. E também ele diz: Josué chama o povo para temer a Deus. Mas o que é temer a Deus? Seria ter medo? Não. É ter fé e respeitar o seu poder grandioso. Para Josué, o temor significava servir-o com integridade, confiança, deitar fora os deuses estranhos a qual aquele povo servia. Serviu-o com integridade, ou seja, amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Deuteronômio 6:5, vemos aqui o mandamento do Senhor para a vida do povo. Servir a Deus por inteiro e não servir a dois senhores. Mateus 6:24. Essa aliança deve ser voluntária, de coração, com consciência. Por isso, Josué perguntou ao povo 3 vezes, e eles responderam que queria servir a Deus 3 vezes. Versículos 16, 21 e 24, do capítulo 24 que nós estamos meditando. E com fidelidade, é ser fiel a Deus em tudo e em todo lugar. Ser fiel é cumprir os seus compromissos, como falaram espontaneamente que queriam servir a Deus. No versículo 19, Josué adverte que não poderia fazer esse compromisso, pois se faltasse, Deus os castigaria. Muitas vezes não entendemos isso, mas faz parte do temor que devemos a Deus. Muitos pensam, como disse Paulo: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como vivemos ainda no pecado, nós, os que para ele morremos, Romanos 6:1 e 2. Achando que Deus, por ser amoroso e perdoador, sempre vai perdoar depois. Isso é engano. Entendeu? Aleluia. Você peca e acha: Deus vai me perdoar. Mas até quando? A misericórdia do Senhor te alcança. Deitai fora os deuses. Ou seja, temer a Deus implica em abandonar toda idolatria. Deus quer exclusividade, Isaías 42:8. Isso significa que deixamos tudo que não é do Senhor, tudo que toma o lugar de Deus em nossas vidas e colocamos o Senhor em primeiro e único lugar.
Muitas vezes precisamos deixar crendices, vaidades, costumes que ficaram agarrados em nós. Isso é uma libertação de tudo que não é de Deus. Precisamos temer a Deus de modo a nem olhar o que Deus não aprova. Isso é temer a Deus, servindo o Senhor com integridade, fidelidade, renunciando tudo o que não é de Deus. Faça sua aliança de temor a Deus, um pacto de antes de tudo pensar o que seria a vontade do Senhor para você. Deus quer fazer uma aliança de temor com você. Aliança de santidade. Josué 3:5 diz: Josué conhecia o Senhor e sabia que é Deus santo, Deus zeloso. Por isso era preciso santidade. Ele havia visto a glória de Deus várias vezes sobre o monte quando falava com Moisés e ouvia a voz do Senhor como trovão. Salmo 104:7. Precisamos se santificar para enfrentar as lutas espirituais que teriam a receber as interferências milagrosas de Deus, nos livrando de todo o mal. Mas o que é santidade? É lutar contra o pecado dentro de nós mesmos. Muitas pessoas fazem promessas ao Senhor de pedir a Deus um milagre e antes e depois, se Deus fizer primeiro, eles vão mudar a sua vida. Mas não é assim. Josué disse ao povo: santificai-vos hoje, porque amanhã o Senhor fará maravilhas. E não que o Senhor fará maravilhas hoje, é amanhã. E amanhã vos santificais. Não podemos negociar bênçãos com Deus, fazendo trocas. Josué era um homem cheio de discernimento de Deus e espírito de revelação. Certa vez, após vencer uma batalha em Ai, Deus havia mandado que ninguém pegasse nada daquele povo. E alguém pegou. Deus mostrou a Josué e lhe revelou Acã, que confessou ter pegado uma capa babilônica. No Josué 7. Tudo isso era com o objetivo de manter o povo santificado para não seres derrotados pelo inimigo. Então vemos a necessidade da santificação. Aleluias. Santidade é a condição para que Deus opere milagres. O pecado enfraquece e traz derrota às nossas vidas. Faça uma aliança de santificar sua vida ao Senhor, para que então Deus possa fazer milagres em sua vida. Aleluias. Aliança com a palavra de Deus. Josué 1:7 e 8. A primeira recomendação de Deus deu a Josué foi, quando ele começou o seu ministério, foi que não se apartasse da palavra e nem se desviasse dela modo algum, pois a palavra seria seu manual de orientações. O segredo do sucesso de Josué era que sempre seguia as instruções do Senhor, ouvindo a voz dele. A arca da aliança, que tinha dentro as tábuas da lei, sempre ia à frente das batalhas e caminhadas que ele fazia. Por isso o rio se abriu e as muralhas de Jericó caíram. Quando a palavra de Deus vai à nossa frente, temos a luz em nosso caminho. O Salmo 119:105 diz que não podemos colocar esta luz embaixo, sim em cima, à frente de nossas vidas. Mateus 5:15. Aleluias. A Bíblia é o nosso GPS, que mostra o caminho que devemos seguir. Em todos os momentos da nossa vida, nós podemos consultar a palavra de Deus. Ela é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação da justiça. 2 Timóteo 3,16. Faça com o Senhor uma aliança de ler a palavra de Deus, colocar a Bíblia como seu livro de cabeceira, leve na viagem, por onde for. Não faça nada sem antes buscar a palavra de Deus. Mas não leia a Bíblia como um manual da sorte. Estude-a, examine-a, como Josué ordenou em João 5,39. A fé vem pelo ouvir a pregação da palavra de Deus. E como ter fé sem participar uma escola bíblica, ouvir uma pregação e ler a Bíblia? Não tem como, não é verdade? Romanos 10:17. Muitos cristãos são infantis porque falta conhecimento da palavra de Deus, como o Senhor disse a Oséias. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Oséias 4:6. A palavra de Deus é a verdade que liberta. João 8:32. Não podemos deixar de renovar nossa aliança com Deus. Não podemos deixar o nosso compromisso com Deus ser como os propósitos que fazemos e não cumprimos. Precisamos urgentemente sempre renovar nossos contratos com o Senhor. A parte do Senhor é imutável e
permanente, eterna. Mas nós precisamos de tempo em tempo nos avaliar e ver se pecamos contra o Senhor, quebrando nossa aliança com Ele. Então devemos pedir perdão ao Senhor e recomeçar tudo de novo, pois o Senhor firma os passos do homem bom. E no seu caminho se compraz, se cair não ficará prostrado, porque o Senhor o segura pela mão. Salmo 37, versículo 23 e 24. Se você ainda não fez uma aliança com Deus, aproveite esta oportunidade de hoje estarmos falando sobre esse assunto, porque com certeza Deus já tem falado ao seu coração. Se você já fez uma aliança com Deus, renove a cada dia, porque o seu Deus, o nosso Deus, é eterno e não falhará em suas promessas. Faça uma aliança de temor a Deus, de viver em santidade e com a palavra do Senhor em todo o tempo. Amém? Que o Senhor venha abrir o teu coração e o teu entendimento para esta palavra e que a bênção do Senhor seja derramada sobre a tua vida, em nome de Jesus.